Bom, pessoal, a gente vai fazer aqui a questão 5 da lista 3 de integral. E a questão pede para a gente determinar, né, onde que essa função aqui, ou seja, aqui na verdade está falando aqui de uma curva, né? Ele pergunta onde que essa curva aqui ela é côncava para cima e onde ela é côncava para baixo, tá? O enunciado da questão é esse. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para saber onde uma função é côncava para cima, né? Ou seja, onde o gráfico da função é côncavo para cima e côncavo para baixo, o que a gente precisa fazer é determinar a derivada segunda. E aqui a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo, porque você tem uma integral aqui. Tem que lembrar que a derivada em relação a x da integral tem uma constante aqui embaixo, x, f de t dt. Isso aqui é o que? É a função que aparece aqui, calculada nesse elemento que está aqui, x. Tá? Se aqui for uma função, né? Uma função g de x, lembra lá que se aqui for uma função g de x, o que vai aparecer aqui é o que? É o f calculado em g de x vezes a derivada da função que aparece aqui, tá? Pois bem, a nossa função f, a função que aparece aqui dentro, né? É essa daqui, ó. Então aqui é bem simples, a primeira derivada é simplesmente substituir, né, a variável t pela variável x. Então, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, mas aí eu preciso ainda da derivada segunda, né? Porque para determinar a concavidade, eu preciso saber quem é a derivada segunda. E a derivada da segunda disso daqui é como, né? A gente vai ficar isso, derivada disso daqui, 0, menos 1, derivada disso daqui. E a derivada disso daqui dá o quê? Dá 1 mais 2x sobre o denominador ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Pronto. Agora, onde que isso daqui, que é a derivada segunda, é positiva e onde que é negativa, né? Repare que aqui embaixo, ó, o denominador é sempre positivo, então a gente não precisa se preocupar com o sinal dele, basta olhar para o sinal dessa função que está aqui, ó. Essa função que está aqui em cima é uma reta, então é uma reta e é uma reta assim. Aqui é 1, aqui é menos 1 meio, tá? Que é exatamente se você olhar como é que é o gráfico dessa reta aqui, certo? Vai ficar isso. Ou seja, para cá, né, de 1 meio a função é positiva, para cá, de menos 1 meio a função é positiva para cá, e aqui a função é negativa. Ou seja, a derivada segunda, tá, é positiva quando? Quando esse negócio aqui for negativo, porque negativo com negativo vai dar positivo, tá? Então, a derivada segunda, ela vai ser positiva quando isso aqui for negativo. Então, se somente se, né, o nosso x aqui for menor do que menos 1 meio, tá? E a derivada segunda é negativa, se somente se, né, quando isso aqui for positivo, ou seja, quando o x for maior que 1 meio, menos 1 meio, né, quando o x for maior do que menos 1 meio. Isso nos diz que a função é côncava, essa função aqui, certo? Essa função aqui, ou seja, quando se a gente for tentar desenhar o gráfico para essa função, o gráfico para essa função aqui vai ser côncavo, né? Para cima, vai ser côncavo para cima, tem derivada segunda positiva, se o x for menor do que menos 1 meio, e vai ser côncavo para baixo, né? Tem derivada segunda negativa, se x for maior do que menos 1 meio, tá? Só lembrando que essa função aqui, ela está em termos de uma integral. Lembra que uma integral, ela calcula a área. Então, se a gente dar uma olhadinha nisso daqui, certo? Isso aqui é o gráfico, não é o gráfico dessa função aqui não, tá? Isso aqui é o gráfico dessa função aqui, f de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso aqui que eu desenhei é o gráfico dessa função, não é o gráfico dessa curva aqui, certo? É o gráfico dessa função. O que essa função aqui está fazendo? Essa função está pegando essa área aqui, ó, de 0, pega um ponto x aqui, e ela está calculando essa área aqui, ó, ok? Ou seja, essa função que aparece aqui, ela está calculando a área que vai de 0 até x.
E aí, se você esticar mais o x, né? Mas à medida que você aumenta o valor de x aqui, você vai aumentando o valor da área, tá? Bom, para calcular, para determinar aí o gráfico dessa função, certo? Seria um pouquinho mais, exigiria um pouquinho mais de coisa, mas como a questão está pedindo só isso, certo? Então vou me ater só ao que a questão está pedindo mesmo, beleza?